Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir por viver. Caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre o trabalho que traz felicidade. Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Antes de entrarmos no tema desse podcast, já quero lhe pedir para mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp DDD 22 992221003. Conta pra gente o que você está achando dos podcasts. Traz aí alguma informação, algum feedback, algum tema que você gostaria que eu falasse aqui. Vai ser uma honra receber o seu WhatsApp. E já pega a sua caneca de café, sua garrafa, o seu copo de água, para a gente poder falar um pouquinho sobre o trabalho que traz felicidade. Já falei sobre esse tema aqui em podcasts anteriores, mas eu quero trazer aqui algumas reflexões para a gente começar a pensar sobre essa questão do trabalho, né? A primeira, que já quero que a gente comece a pensar aqui, faça você refletir, o trabalho realmente traz felicidade? Será que isso pode ser dito como uma verdade, né? Pode ser uma afirmação, o trabalho que traz felicidade? Bom, eu acredito que o trabalho sim traga felicidade. Se ele estiver, né? Se eu estiver, e aí tem uma coisa importante, né? Quando eu tiro o trabalho e olho para mim, o que eu faço hoje preenche o meu coração, preenche a minha alma, faz sentido para mim. Eu entendo o quanto é importante o que eu faço para as outras pessoas, sabe? Por que eu tô fazendo aqui? Ao invés de responsabilizar o trabalho, eu não sou feliz no trabalho, meu trabalho não é legal, meu trabalho não presta, meu trabalho é um saco. Eu paro de olhar para o trabalho e começo a olhar para mim. Essa é uma sacada muito interessante, gente, muito interessante. Por quê? Muitas vezes nós fomos condicionados a olhar o trabalho só como uma fonte de renda. Então, quantas vezes eu já ouvi falar, já me falaram, né, que procure um trabalho que te dê condição de viver a vida dos seus sonhos. Procure um trabalho que te pague muito bem, sabe? E eu entendo o seguinte, gente, e talvez o que eu vá dizer aqui vai desagradar muitas pessoas, mas tá tudo bem, tá? É só a minha forma de pensar. Eu entendo que eu não posso procurar o trabalho só como fonte de renda, sabe? Eu preciso procurar um trabalho que, de novo, vou voltar a repetir aquilo que eu falei no início do podcast, preencha a minha alma, faça sentido para mim, faça sentido para mim e para as pessoas às quais eu estou entregando meu trabalho, ou parte dele, né? Que às vezes você faz só uma parte do trabalho. Às vezes você não entrega para o cliente final. Então, quando eu consigo ter esse senso, né, de sentido, eu consigo ver propósito, eu consigo sentir felicidade no que eu faço. E aí o dinheiro é consequência disso. Tá? O dinheiro vai ser consequência. Porque o trabalho vem se transformando tanto ao longo dos tempos. E que bom que a gente está vivendo isso nesse mundo, sabe? Está se transformando tanto que muitas vezes uma profissão que não era bem remunerada, alguém consegue fazer esse trabalho de uma forma diferenciada e consegue ser muito bem remunerado por aquilo. A gente pode ver isso em várias profissões, gente, várias, sabe? Profissões novas surgindo. E eu trouxe esse tema também porque, de uma outra forma, vem chegando muito a informação para mim de que o trabalho tem sido também
uma distração, uma ocupação, onde as pessoas não conseguem parar para olhar para si. Eu já tive uma fase da minha vida que trabalhar era muito importante, porque quando eu trabalhava, eu esquecia de todos os meus problemas. Olha que coisa maravilhosa, né? Que terapia boa. Eu vou trabalhar e esqueço dos meus problemas. Aí quando eu saio do trabalho, eu tenho que encarar os meus problemas. Aí muitas vezes as pessoas já saem do trabalho, já chegando em casa para tomar banho, comer alguma coisa e dormir, porque aí também não dá tempo de pensar, de olhar, né, para as suas sombras, de olhar para as suas questões. Muitas vezes vai tomar um remédio para ajudar esse sono chegar logo, a ser embalado logo pelo sono, e aí no outro dia você acorda e a rotina é a mesma. Ela se repete de uma forma automática, onde você começa a fazer do trabalho, ao invés de uma fonte de felicidade, de sentido, de propósito, um lugar só onde você ocupa o seu tempo, porque você não quer olhar para as suas questões. E tudo na vida, gente, é o caminho do meio. Como dizia Buda, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. E aí, o que acontece muitas vezes quando a gente vai para esse lugar de eu quero entrar nessa posição, deixa o trabalho me ocupar bastante. Tem gente que tem 2, 3 trabalhos, ou seja, só trabalha, a vida toda é só trabalhar. Só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. E aí, muitas vezes, a vida paralisa, né? Paralisa com uma doença, paralisa com um acidente, paralisa, às vezes, com uma morte de um ente querido, com questões que você vai ter que parar e olhar. Vai ter que sentir. Aí, o que está acontecendo com a gente? A gente está tão no automático que a gente esquece de sentir. De entender que a gente não é uma máquina e a gente não pode trabalhar 12, 14, 16 horas por dia por muito tempo, porque essa máquina vai pifar. E será que tudo que você fez de dinheiro ao longo desse tempo vai resolver essa questão? A gente sabe que tem questões que acontecem de saúde que não tem como a gente reverter. Então, a ideia é, olhe para o trabalho não como uma fonte de ocupação, sabe? De distração. Deixa eu ir para lá porque lá eu me distraio. Não. Mas como uma fonte de felicidade, como uma fonte de crescimento, como uma fonte de evolução. E mesmo, desculpe, que o trabalho que eu faça me traga felicidade, eu me sinta feliz ali nesse lugar, não significa que isso vai ser um mar de rosas não, tá, gente? Que eu não vou ter desafio. Não existe esse trabalho, não existe esse lugar, tá? Vamos ter desafios, sim. Só que quando você sente, sabe, que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, por mais desafiador que seja, você consegue ir para esse lugar da felicidade, do sentido, do propósito. E não um lugar onde você vai para se ocupar, para matar o seu tempo, porque você não quer olhar para você. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, é resultado de quem eu sou. Por isso que eu falo muitas vezes, né, que o exemplo, ele arrasta, é diferente de eu ficar aqui só falando. Então, quando as pessoas veem que eu tenho uma qualidade de vida, né, que eu sei equilibrar. Gente, nem sempre vai dar para equilibrar, tá? Mas quando você tem essa sensibilidade, esse sentido de falar, vamos olhar aqui para o que não está sendo olhado? O que a vida está me dizendo? Né? O que esses sinais que estão vindo para mim, às vezes padrões repetitivos, ciclos repetitivos na sua vida, é porque você não venceu aquilo, você não resolveu. Então volta. Volta com pessoas diferentes, volta com trabalhos diferentes, volta com relacionamentos diferentes. Então a gente precisa olhar pra gente, sabe? No lugar de que eu quero ir para esse trabalho, mas não tirando as minhas questões. Deixa eu tentar separar. Sabe que antigamente, dependendo da tua idade, né? Se você já tem 40 a mais aí, você vai concordar comigo. As pessoas falavam muito, separa pessoal do profissional. Quando você entrar aqui e pisar na empresa, tu esquece todos os seus problemas e quando sair você pega eles de volta. Só que não funciona assim, nunca funcionou e nem vai funcionar.
Porque a gente é um ser único. Não dá para separar, não dá para deixa eu cortar esse braço aqui meu que tá doendo hoje. Tô com muita dor no braço, eu vou cortar ele aqui, vou deixar ele aqui fora e vou entrar para trabalhar. Eu vou trabalhar sem um braço. Aí quando eu voltar, aí não vou sentir nada, né? Porque eu tirei o braço. Quando eu voltar, eu vou colocar esse braço no lugar e vou voltar a sentir a dor. E a gente precisa ir para esse lugar de que a gente é único e a gente é inteiro. Não dá para ficar partindo pedaços. Às vezes você está com uma questão particular sua que tem sido difícil trabalhar. Quem nunca passou por isso? É difícil se concentrar, é difícil estar lá dando o seu melhor. E aí você pensa assim, nossa, eu tô aqui recebendo uma remuneração, tentando trabalhar e a minha mente não me deixa trabalhar. Esse problema não sai da minha cabeça. Essa questão não sai da minha cabeça. E às vezes também não é uma questão de fora da empresa, às vezes é uma questão dentro da empresa também. E a gente vem muitas vezes com uma autocrítica tão grande que a gente acha que a gente está sendo incompetente, que a gente está sendo desleal, que a gente está sendo desonesto. Por quê? Porque eu estou ali para receber um salário, no horário que eu estou trabalhando eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer o trabalho, porque eu tenho questões que estão aqui na minha mente que estão me atrapalhando. Eu tenho vontade de chorar toda hora, eu não tenho vontade de levantar da minha cama, sabe? Então, olhar pra gente de verdade é muito importante, gente. Esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ele é muito necessário. Ele não pode mais ser visto como um gasto extra. Ele não pode ser visto mais como quando eu tiver tempo eu faço, na próxima turma eu faço, na próxima imersão eu faço, no próximo ano eu faço. E a gente vai empurrando isso com a barriga de um jeito que daqui a pouco a gente faz questão de que a nossa barriga cresça muito, sabe? Para que a gente cada vez empurre mais as questões que a gente precisa olhar para frente. Como se isso fosse resolver alguma coisa. E não resolve. E na maioria das vezes piora. Com o tempo piora quando eu não olho. Quando eu não enxergo essa autorresponsabilidade. Sabe? Isso vai criando uma sujeirada que depois não tem barriga grande que consiga empurrar. Aí é o contrário, é essa sujeira que vem para cima da gente. E a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E aí fica mais difícil, porque eu estou deixando a sujeira acumular. Ao invés de ir começando a limpar. Deixa eu olhar, deixa eu ver o que eu preciso fazer. Então, sair desse lugar onde o trabalho passa a ser uma ocupação quase que obrigatória, né? Porque quando eu tô lá eu não tenho tempo de pensar em outras coisas. É tanto trabalho, é tanta coisa. E aí ainda tô dando a sorte que o meu líder pediu para eu fazer hora extra. Eu adoro fazer hora extra. Começa a refletir sobre esses comportamentos. Por que você não gosta de estar em casa? Por que tudo que que o trabalho te convida para ficar mais tempo lá, para você é ótimo, é maravilhoso? Claro que pode ser, gente. Talvez você tenha uma meta, né? E você precisa fazer mais dinheiro. Então, é um ciclo, sabe? Que tem início e fim. Vale a pena falar desse parênteses aqui, né? Você tem uma meta, você tendo a oportunidade de fazer mais dinheiro, sei lá, entrou mais um projeto, por exemplo, e você vai agarrar isso por um tempo, sabe que por um tempo você vai trabalhar bastante, mas depois isso vai acabar e você vai ter tempo de descansar, de voltar com a sua rotina normal. Só que muitas vezes a gente pega o gancho de um trabalho desse e vai, na verdade, pegando outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E aí quando você vê, acabou o ano e você só trabalhou. Aí você pode perguntar assim, como assim, Fernanda, eu só trabalhei? Só trabalhou. Só trabalhou. E quando foi que você parou para olhar para você? Quando foi que você parou para perguntar para você qual é o verdadeiro sentido da vida? Quando foi que você parou para deixa eu descansar, deixa eu ficar só comigo, deixa eu ficar num momento de solitude? Quando foi que você parou para estar com seus amigos, para estar com a sua família? E aí, muitas vezes, é que vem uma perda de um ente querido que faz a gente acordar para essas questões. Porque aí o tempo não vai voltar mais, não tem mais como mudar, o que foi, e agora é daqui para frente.
sabe? Então, o trabalho ele é instrumento, né? O trabalho de verdade dignifica o homem, mas quando o homem gosta de fazer o que ele faz, quando o homem entende que o que ele faz tem sentido para ele e para as pessoas que vão receber esse serviço, esse produto, esse trabalho. E mesmo a gente estando com essas oportunidades que eu falei, de reformular o trabalho, né, de poder repensar, de ter principalmente depois da pandemia, né? Aliás, durante a pandemia, quando a gente começou a pensar sobre isso, só que parece que a gente sai da pandemia e as pessoas voltam ao padrão normal. Peraí, onde está minha qualidade de vida? Em que hora do dia eu cuido de mim? Em que hora do dia eu olho para mim? Né? Em que hora do dia eu tenho contato com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo? Resgatou muita coisa, mas dentro dessa questão da pandemia, do que foi resgatado, quando a pandemia termina, muita coisa de novo é jogada de lado. Né? Tipo assim, vamos recuperar o tempo aí que a gente ficou de home office e agora vamos trabalhar duro, como se a gente não tivesse trabalhado duro enquanto estivesse no home office. Então, é claro que isso tudo inclui uma mudança de mentalidade, uma mudança de verdade do desejo que a gente tem sobre a nossa vida, né? Sobre as nossas questões, sobre como é importante, por exemplo, cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física. Eu imagino que, pelo menos alguém que esteja me ouvindo, já ficou doente, já teve que deixar de trabalhar, já teve que deixar de ficar com as pessoas queridas. Vamos de novo fazer uma referência à pandemia que quem pegava o Covid não podia ter contato com outras pessoas, né? Era afastado. Então, olha quanto que isso doía. Né? Muitas vezes a pessoa estava até assintomática, mas o fato dela ter que ficar longe das pessoas, isso já trazia uma série de coisas para ela. Então, gente, a gente está no momento em que vamos olhar para determinadas crenças que a gente tem, determinados comportamentos, nos perguntar se esses comportamentos estão nos afastando da vida, sabe? Ou estão nos levando para viver mesmo. Vamos nos questionar mais, vamos nos perguntar. Às vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida questionando os outros e esquece de fazer as perguntas para a gente, sabe? Sem a interferência de terceiros. Então pensem sobre isso e que cada vez mais a gente possa encontrar, né, nos locais de trabalho pessoas cada vez mais felizes de estarem ali prestando um serviço, entregando um produto, fabricando alguma coisa, criando alguma coisa. Porque é aí que a gente sente a diferença. É aí que a gente fala, nossa, que legal, que bom que essa pessoa me tratou tão bem. Muitas vezes não é nem por causa do produto ou do serviço, mas é a experiência que a gente passou ali. A gente está, sim, no movimento de mercado do mundo de falar sobre experiência, né? E a experiência entra como o cliente está sendo tratado, como ele está sendo visto, como é que ele é encaminhado no processo ali do atendimento. São coisas simples, mas que quando a gente está no nosso automático, a gente não faz. A gente funciona como um robô. E se for para colocar robô, a gente constrói os robôs e coloca eles para trabalharem. Não precisa de estar um humano ali. A gente sabe que o atendimento humano faz muita diferença. Então, é pensar sobre esse lugar do trabalho, né? Que lugar o trabalho está ocupando na tua vida de verdade? Um trabalho de propósito, de missão, de seriedade, de felicidade, ou um lugar só onde você ocupa o teu tempo, você mata o teu tempo e ao mesmo tempo você vai se matando. Vem comigo, vamos caminhar em busca do autoconhecimento. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o trabalho que traz felicidade, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, nos envie aqui por WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com,
fernandagonçalves.com, nosso-ed.com. Conhecimento e evoluir. No podcast sobre liderança e aprender.